Boa tarde a todos e a todas, professores, professoras. Uma vez mais, o Pedro, a Gabriela e a Carla, aqui nesta primeira sessão deste quarto ciclo das Conversas com Ciência, uma iniciativa aqui no âmbito dos Clubes Ciência Viva na Escola, e desta vez aqui com o convidado, o investigador Pedro Pinho, que aceitou este nosso convite para esta primeira sessão. Deixem-me só começar por pedir-vos desculpa pela hora. Nós estamos pela primeira vez a testar aqui a plataforma Teams nestas sessões e tivemos aqui alguns constrangimentos de última hora para acedermos todos e por isso é que nos atrasámos um bocadinho, daí peço já as minhas desculpas. Outra questão que eu queria também dar já indicação é que nós contávamos com a presença de uma outra investigadora que por motivos pessoais não foi possível também em cima da hora de estar aqui connosco, mas temos o professor Pedro Pinho que fará aqui a sua participação e que depois no final, em princípio já todos conhecemos aqui a modalidade destas nossas sessões, no final da apresentação do professor Pedro Pinho, depois se tiverem alguma questão, alguma sugestão que queiram dar, abrimos um bocadinho aqui o espaço à conversa. Se me permitem, eu apresento muito rapidamente o investigador Pedro. Pedro Pinho é doutorado em Biologia pela Universidade de Lisboa e lidera atualmente a área de Ecologia Urbana no Centro de Investigação CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. A sua investigação foca-se nos impactos das alterações ambientais nos ecossistemas urbanos e na promoção do bem-estar humano através de soluções baseadas na natureza, como a melhoria da qualidade do ar, da água e do microclima. É investigador principal no projeto Binature em Portugal e coordena o Knowledge Hub sobre soluções baseadas na natureza para a adaptação e mitigação das alterações climáticas. Integra também o Conselho Diretivo da Associação Internacional para a Biomonitorização da Poluição Ambiental. Professor Pedro Pinho, muito obrigado uma vez mais por ter aceitado o nosso convite. Eu passo-lhe a palavra, vamos ouvi-lo e depois no final haverá aqui um bocadinho de tempo e espaço para alguma questão dos nossos professores e professoras. Com certeza, muito obrigado pela introdução simpática e bem-vindos a todos, boa tarde a todos. Como o Pedro explicou, eu sou investigador aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e venho aqui trazer um tema em que trabalho que se chama à volta da ecologia urbana. Vou então partilhar a apresentação, que é a forma mais fácil de comunicar convosco. E julgo que já devem estar a ver a apresentação. E o que eu vos trago aqui, então, é esta tópica ecologia urbana, que é uma boa parte da área do meu trabalho, e aqui fazer girar esta conversa à volta dos tópicos em que trabalhamos mais aqui no grupo, que é a biodiversidade urbana, serviços de ecossistema e soluções baseadas na natureza. A apresentação está, a maioria, em inglês, mas eu vou falar, obviamente, em português. Peço desculpa por isso, se não perceber alguma coisa, por favor, depois digam. Como o Pedro disse, eu trabalho aqui no CE3C, Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um grupo grande, com várias linhas temáticas e grupos de investigação, um dos quais é a ecologia urbana, e trabalha muito sobre a ecologia urbana e as suas mudanças que lhe estão associadas. E a parte da ecologia urbana começa nas alterações globais. O que vocês estão aqui a ver é o gráfico dos grandes sistemas terrestres, feito pelo Stockholm Resilience Center. Podem já conhecer este gráfico, de ver por aí. E quando ouvem nas notícias que algum sistema, o sistema Terra, ultrapassou um ponto crítico, um tipping point em inglês, uma fronteira, tem a ver com estes sistemas. São novos sistemas que estão a ser alterados, tem a ver com poluição, alterações do solo, também alterações climáticas e muitos outros sistemas que ali estão, alguns dos quais já excederam este nível crítico. Estas alterações têm consequências na biodiversidade, na nossa vida, e aquilo que estão aqui a ver são as grandes temáticas, as grandes forças motrizes que estão por trás da alteração da biodiversidade, agora ainda a nível global. Boa parte dessas alterações são causadas por alterações do solo, aquilo que nós fazemos ao fazer agricultura, florestamento e exploração direta, aí é mesmo agricultura, retiramos algo da terra. Também um pouco, e embora menos, por alterações climáticas, poluição e espécies invasoras. Estas são as grandes alterações que nós fazemos. Só que nós somos uma espécie
fortemente urbana. Grande parte da população, certamente na Europa, vive em meio urbano. Esta tendência continua a crescer e, mesmo a nível mundial, a grande maioria das pessoas que vive no planeta Terra vive em meio urbano. Se nós vimos a Terra vista do espaço, e à esquerda, em baixo, está a Europa, com da Agência Espacial Europeia, um mapa que mostra as zonas urbanas na Europa. Se nós formos calcular a quantidade de terra que é ocupada pelas zonas urbanas, é relativamente pequena, máximo 6%. Só que, como seres humanos que habitam, a maior parte dos seres humanos habitam as zonas urbanas, significa que grande parte dos recursos são importados das terras à volta para os meios urbanos e também significa que grande parte dos resíduos que são produzidos em zonas urbanas são exportados para as zonas limites. Ou seja, a pegada urbana não se limita àquela pequena zona onde nós estamos, viver em cidades, também se estende para uma grande área, que são todas as alterações que nós produzimos no planeta, quer em terra e também no mar. Daí que, tendo este contexto de alterações globais, humanos, grande quantidade de humanos viverem em cidades e este consumo de recursos e de resíduos e produção de resíduos para fora, as Nações Unidas, na sua Assembleia Ambiental em 2022, propuseram esta abordagem, entre outras abordagens, obviamente a principal é reduzir a nossa pegada ecológica, mas algum tipo de medidas que pudessem mitigar ou permitir adaptar as nossas cidades a estas alterações e, ao mesmo tempo, aumentar a sustentabilidade da vida na Terra. E focando em meio urbano, onde uma parte de nós vive, esta abordagem foca-se primeiro na biodiversidade urbana, todos os habitats que existem em zonas urbanas, todas as espécies que vivem em zonas urbanas, e que são implementadas através destas soluções baseadas na natureza. E as soluções baseadas na natureza foram mesmo alvo de uma discussão das Nações Unidas para saber o que era ou não uma solução baseada na natureza, mas basicamente, eu já vos vou explicar mais à frente, são todas as ações que nós podemos aplicar, neste caso em cidades, que abordam ou tentam resolver algum problema societal, algo que nos afeta a nós, e ao mesmo tempo promovem a biodiversidade, ou sustentam a biodiversidade. E esta ligação entre aquilo que é fornecido pela biodiversidade nestas soluções baseadas na natureza chamam-se serviços de ecossistemas, que muitos de vocês já devem conhecer. Serviços de ecossistemas também para explicar um bocadinho melhor, mas podem imaginar que, por exemplo, a existência de dunas costeiras numa zona urbana pode ajudar a prevenir a erosão costeira através das plantas que lá existem. Isto é uma biodiversidade que existe, uma solução baseada na natureza, que está a fornecer aquele serviço do ecossistema que é a erosão costeira. E isto que eu vou explicar um pouco ao longo desta apresentação. E quando nós olhamos para a biodiversidade urbana, olhamos de várias formas, aqui numa investigação. Grande parte do trabalho vem algo como isto, que é olhar o nosso sistema, a nossa cidade, o nosso bairro, a cidade inteira, como se fosse vista de cima, e conseguimos mapear que tipo de habitats que existem em cada cidade. Isto é um exemplo, é o exemplo da Faculdade de Ciências, campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aquilo que ali vem destacado é a infraestrutura verde e azul, onde é que existem zonas verdes e azuis, neste caso azuis são pequenos lagos que existem no sistema, porque é aqui que está a maior parte da biodiversidade. Isto podem imaginar isto feito a nível de uma cidade, a nível de uma área metropolitana, a nível de um país, a nível de um continente. Muito trabalho em biodiversidade parte disto, ter esta informação, muitas vezes vem de detecção remota, ou seja, de satélites, e a partir daí esta informação vem, detecção remota, nos permite mapear os habitats. E uma vez conhecidos os habitats, nós conseguimos ir ao campo, na maior parte das vezes, tentar perceber que tipo de biodiversidade é que lá existe. Isto é um exemplo de um trabalho que nós fizemos com a Câmara Municipal de Lisboa, em que pergunta aqui, ok, que espécies, neste caso, preservados, é que existem em cada um dos habitats. Estes habitats vieram do trabalho como o anterior, em que nós mapeámos para a cidade de Lisboa onde é que estão os principais habitats, a cidade de Lisboa, árvores isoladas, árvores de arruamento, grandes parques urbanos, árvores, zonas verdes, ribeirinhas e etc. E neste caso, o que fazemos é biólogos ir ao campo e perceber que espécies é que lá existem, o destaque mesmo, sua unidade de espécies. Existem essas espécies e temos esta caracterização da biodiversidade. Para além disto, o que fazemos também é caracterizar a biodiversidade de um aspecto funcional. Já vamos ver qual é a ligação para o resto. A parte funcional da biodiversidade significa que tipo de função, ou que tipo de resposta, na verdade, também a qualquer perturbação, é que as espécies têm. E o que está representado é uma série de vegetação de espécies de plantas, e estão divididas, e as cores aqui significam as espécies que estão mais coloridas, são espécies que prestam têm uma determinada função, prestam um determinado serviço, e as outras não. Neste caso, a capacidade de fixar azoto
através das simbioses, a maior parte nas raízes, mas também não é apenas nas raízes. Esta é uma função que é capaz de transformar o azoto atmosférico, o N2, em um azoto reativo, que é utilizável pelas plantas, enquanto as outras espécies que ali estão ascendentes não estão. Isto significa pegar não na identidade das espécies per si, o nome das espécies, mas a capacidade que elas têm de fornecer uma determinada função. Neste caso, a função é a capacidade de fixar azoto e o serviço do ecossistema pode ser a formação de solo, o enriquecimento do solo. E esta função é especialmente importante para a parte dos serviços de ecossistemas porque faz precisamente a ligação entre aquilo que é a existência de uma espécie ou um indivíduo no terreno e uma função que ela está a executar e um serviço que nos interessa a nós. A segunda parte desta apresentação tem a ver com o estudo da ecologia urbana. E a ecologia urbana é igual a toda outra ecologia. Na verdade, os princípios da ecologia urbana são iguais a todos os outros, simplesmente têm um pouco mais de funções, mais de intensidade de algumas das suas funções. E é isto que vos vou apresentar a seguir. Grande parte disto aplica-se, na verdade, a qualquer ecossistema. Este é o funcionamento, é como parte, como é que os seres vivos se relacionam entre si e entre eles e o ambiente, é a ecologia. E uma das características principais do meio urbano tem a ver com a fragmentação dos habitats. Todos vocês conhecem, obviamente, cidades, conseguem ver os parques, e os parques urbanos existem mais ou menos isolados da sua matriz. Aliás, há mais figuras à frente que vão mostrar bem isso. E a fragmentação é uma das principais características dos ecossistemas urbanos. Enquanto no meio natural, imaginem, montado do sul do país, as florestas contínuas de pinhais ou eucaliptos do centro do país, ou mais a norte, os carvalhais do norte do país, são ecossistemas mais ou menos contínuos no espaço, ou seja, é muito fácil encontrarmos um habitat, um ecossistema igual a esse próximo. Em meio urbano não acontece isso. O que acontece é que temos uma zona verde e rodeada de uma zona que não é verde. E este processo de fragmentação, como isto se chama, é uma das principais características que leva a grandes as alterações. Todos os processos ecológicos que ocorrem em meio urbano têm a ver com esta fragmentação. Em cima está um exemplo de uma fragmentação que ocorre com a urbanização. É aquilo que nós vemos quando uma cidade é criada em cima de uma zona natural. Isto é muito o caso das cidades do Novo Mundo, digamos assim, em que as cidades foram recentemente criadas e foram recentemente criadas indo para cima de meios naturais. Obviamente, na Europa isto também aconteceu, mas aconteceu há séculos ou milénios. Portanto, o que vemos é uma cidade antiga em que existem pequenos núcleos verdes, mas no fundo o efeito é muito semelhante. São zonas verdes rodeadas de zonas urbanas. Embaixo está o mesmo exemplo, simplesmente para ver uma ecologia normal ou mais antiga. Na floresta amazónica, o que acontece quando temos uma floresta, existe florestação e restam pequenos fragmentos. Na prática, é isto que acontece. E isto, visto do espaço, dá origem a imagens como esta. Nós temos aqui uma cidade, mais uma vez, é da detecção remota, da Agência Espacial Europeia, e aquilo que temos aqui é zonas verdes e azuis numa cidade da Suécia, Malmö, que parece este retandilhado de verde e zonas urbanas, verde barra cinzento. Isto é o efeito de fragmentação. Esta cidade de Malmö é das cidades mais verdes na Europa, daí que escolhi para dar este. Apesar de tudo, não é um contraste tão grande. Esta cidade é extremamente verde, quase 50% de Malmö é uma zona verde, mas vocês conseguem imaginar que meios urbanos, quando são mapeados de cima, a cidade de Lisboa, a cidade de Porto, as duas grandes áreas metropolitanas, são muito mais cinzentas do que esta. Portanto, e é os exemplos que vamos mostrar a seguir, a fragmentação é muito mais intensa. O efeito esta fragmentação, ou seja, a existência destes pequenos habitats num grande conjunto cinzento, construído. Construído significa estradas e edifícios, provoca vários efeitos. E um dos principais é este efeito de bordadura, efeito de margem. Efeito de margem significa que quando temos um ecossistema, imaginar que este parque urbano que ali está no meio das florestas, no meio das zonas urbanas, a existência desta pequena ilha de vegetação rodeada de um mar de cinzento tem estas perturbações ou estas alterações que causam em direção ao interior. O que significa que quando nós temos essa noção, quando entramos num parque urbano, temos que caminhar alguns metros, ou dezenas de metros, centenas de metros, até nos sentirmos isolados do meio exterior. Na verdade, em meio urbano isso dificilmente acontece por causa do ruído, mas estas perturbações entram dezenas de metros, centenas de metros para o interior. Isto é o efeito de margem, ou seja, as margens das zonas verdes são fortemente perturbadas pelas zonas adjacentes. Isto é um gráfico que mostra algumas dessas alterações. Em cima, aqui em baixo está a distância à margem, ou seja, ali no zero está o início do nosso, imagina, um parque urbano, uma floresta urbana, uma grande floresta urbana, como o Santo, ou o Parque da Cidade no Porto, algo assim, algo bastante grande. E à medida que entramos
parque, ou seja, a distância zero, e de 500 significa que estamos 500 metros dentro do parque. E cada uma daquelas barras que ali está é uma variável de algo que é possível medir e perceber se alterou ou não. E aquilo que vocês veem ali em cima, aquela que entra mais dentro do parque urbano, neste caso, 400 metros, é a perturbação da floresta por humanos, simplesmente isso. E à medida que descemos, há variáveis que se vão alterando cada vez a menos distâncias, por exemplo, alterações do microclima, aumento da temperatura e vapor de água até aqui a cerca de 50 metros. Existem pequenas alterações que se fazem sentir na margem. Ou seja, a margem propriamente do parque é fortemente alterada em termos de biodiversidade, em termos de microclima, em termos de poluentes, em termos de perturbação, e esse efeito atenua-se à medida que entramos. As consequências disto, vocês conseguem imaginar que, perante, por exemplo, um cenário como este, em que vemos quais é que são, quando é que algo está ou não alterado, é verdade apenas a partir dos 400 metros de largura, de distância à margem, é que temos uma floresta não perturbada. Ou seja, algo abaixo disso, existe uma zona interior da floresta que só começa verdadeiramente, neste caso, a partir dos 400 metros. Portanto, um parque grande, como o Parque Florestal de Monsanto, o seu interior é pouco perturbado, ou seria pouco perturbado se não tivesse várias autoestradas no seu interior, mas, na verdade, qualquer zona urbana é bastante perturbada, e este é um dos principais efeitos, o efeito de margem. Outra parte da ecologia das espécies em meio urbano tem a ver com aquilo que chamamos a permeabilidade da matriz. Mas isto significa que, em vez de sermos humanos, os humanos têm grande facilidade em se mexer em cidade, é o nosso habitat. Podemos usar praticamente todos os habitats, ecossistemas de uma cidade, construir estradas, edifícios, parques. As espécies já não funcionam assim. As espécies, como por exemplo, se imaginar uma espécie de ave que nidifica em árvores, ela pode nidificar em árvores, portanto, apenas pode viver de facto em zonas onde existam árvores, e todas as outras zonas servem ou de atravessamento ou apenas de alimentação. Todas as outras zonas são a matriz para essa espécie. É como se elas precisassem de atravessar uma zona que é mais ou menos hostil, que é geralmente a zona cinzenta. Ou seja, as espécies, obviamente, como podem imaginar, têm mais facilidade em se mexer numa zona que é mais verde do que numa zona que é mais cinzenta. Enquanto, mais uma vez, o exemplo de uma ave consegue voar facilmente, ou a maior parte das aves consegue voar facilmente por cima de edifícios que não sejam demasiado altos ou de estradas que não sejam demasiado largas. Se forem um pequeno mamífero, podem imaginar como hedgehog, um ouriço cacheiro, praticamente não se vai conseguir mexer entre zonas que são fortemente urbanizadas. Esta permeabilidade da matriz reflete a dificuldade que as espécies têm ou não de atravessar as zonas construídas. E é um dos principais efeitos da urbanização é impedir a movimentação das espécies, de algumas espécies, obviamente espécies mais urbanas ou consideradas mais urbanas conseguem facilmente ultrapassar estes obstáculos, espécies não urbanas não conseguem e daí que não consigam viver em cidade. E é isto que está aqui representado, espécies que não têm praticamente limites à sua mobilidade, e agora não está apenas, não considerando apenas animais, espécies, neste caso nem sequer uma planta, é um líquen, um líquen que até é bastante urbano, não tem qualquer barreira à sua dispersão, simplesmente existe onde existe um substrato onde possa crescer, a espécie é, aliás, bastante urbana. As espécies de plantas, dependendo da dispersão da semente, neste caso, elas não se mexem, as sementes dispersam-se, têm também alguma dificuldade, mas não tanta, e à medida que subimos ali para cima, especialmente terminando ali no Ouriço Cacheiro, com enormes dificuldades em se mexer, à medida que a matriz, estas zonas urbanas, se tornam mais densas ou mais difíceis de atravessar. São mais duas noções, agora simplificando bastante. O que é que acontece em meio urbano? As espécies que ocorrem têm este princípio de homogeneização ecológica. Isto significa que as espécies que nós escolhemos ou que nós permitimos, pelas nossas gestão, que existam em cidades, tendem a ser mais semelhantes entre si do que no meio natural. O que está aqui representado é uma homogeneização da paisagem nos Estados Unidos, bastante radical, em que duas zonas que naturalmente são muito, muito diferentes, uma zona muito árida e uma zona temperada, em que, obviamente, a vegetação natural é extremamente diferente. Aquilo que nós fazemos ao construir cidades é construir um habitat para humanos, como é óbvio, e esse habitat tende a ser bastante semelhante em todo o mundo. Ou seja, se nós vamos comparar as zonas urbanas em todo o mundo, tendemos a escolher as mesmas espécies que pôr no jardim, a mesma estrutura, o mesmo tipo de solo, mas bem com toda a fauna e flora e bactérias e fungos que estão associadas, tendem a ser também bastante semelhantes. Ou seja, tornamos um meio bastante homogéneo, mais pobre, obviamente, do meio natural,
e também muito semelhante entre si. Isto chama-se homogeneização ecológica, existe quer a nível genético, quer também a nível de espécies. Finalmente, quando nós olhamos para o meio urbano e para as zonas que existem, também existe este déficit de extensão. Isto significa que quando nós vamos a uma zona verde, urbana, ou azul, habitar um lago, uma floresta urbana, e vemos que espécies é que lá estão, existe um efeito que tem esta déficit de extensão, que significa que as espécies que lá estão a viver atualmente são aquelas espécies que viviam há alguns anos, algumas décadas, algumas centenas de anos antes da urbanização. Elas continuam a manter-se durante algum tempo, mas devido a vários fatores genéticos, falta de dispersão, falta de alimentação, a população começa a diminuir e eventualmente vai se extinguir no futuro, à medida que todo o sistema à volta fica mais e mais urbanizado. Portanto, aquilo que nós vemos no presente, que é aquela figura que está ali no meio, não é necessariamente aquilo que o sistema como um todo encerra. Isto porque, obviamente, é contrário num meio natural em que o sistema está mais ou menos estável com flutuações, a urbanização é uma coisa, algo contínuo que avança, provoca este déficit de extensão que pode ocorrer. Está ilustrado neste slide que não vou agora explicar. Tendo em conta este cenário, esta é a parte do diagnóstico que nós fazemos, que biodiversidade é que existe e que fatores ecológicos é que governan esta biodiversidade. Também fazemos a última parte do trabalho, que é propor soluções. Isto é baseado naquela Convenção das Nações Unidas, que propõe soluções baseadas na natureza, fornecem os serviços de ecossistemas em cidades. Isto tem a ver mais ou menos com esta forma de pensar. Se existe um problema ambiental, como o problema da ilha de calor urbano, muitas vezes isto é um tipo de pensamento que vem com as câmaras que nos pedem a nós para tentar resolver um problema urbano, como a ilha de calor urbano, a poluição atmosférica, as cheias. E existem vários tipos de soluções para esses problemas. Algumas soluções são puramente tecnológicas, no sentido de tecnologia não biológica, e outras soluções são baseadas na natureza, são aquelas com que nós trabalhamos. Por exemplo, o efeito da ilha de calor, o facto das zonas urbanas serem mais quentes que a vizinhança, podemos construir ou propor parques urbanos ou árvores de arruamento. Esse tipo de solução acarreta alguma biodiversidade e uma escolha de biodiversidade. Por exemplo, escolher árvores de folhas caducas ou folhas perenes, consoante o problema, que na verdade tanto faz porque são a ilha de calor urbana é extremamente importante no verão, que fornecem um serviço do ecossistema, esta população do microclima. Aqui estão um pouco mais exemplos de serviços do ecossistema. E este serviço do ecossistema pretende resolver aquele problema ambiental. Portanto, grande parte do nosso trabalho está em avaliar as soluções de bionatureza e os serviços ecossistemas que prestam a biodiversidade urbana. Isto já passa a ser ecologia aplicada para resolver problemas ambientais. Para aqueles que não conhecem, só uma breve visão sobre o que é que são estes serviços de ecossistemas. Os serviços de ecossistemas que pretendem abordar os tais problemas ambientais estão aqui, neste caso, podem ser divididos em várias formas. Estão divididos em quatro grandes categorias. Aqueles serviços ambientais, serviços de ecossistemas mais óbvios, que a provisão de comida, madeira, materiais, está ali em cima, que vem da agricultura, da floresta. Outros serviços ambientais com que nós trabalhamos, sobretudo aqui no grupo, são estes serviços de regulação, que são a forma como os ecossistemas nos providenciam algo de importante, como a regulação da qualidade do ar, a regulação do microclima, a regulação do ciclo hídrico, a regulação da erosão, etc. Ou seja, são serviços ambientais que tendem a adaptar as cidades às alterações globais, não só às alterações climáticas, mas às alterações globais como um todo. Outros serviços, como serviços de suporte, que têm a ver com a tal formação, por exemplo, formação de solo, a fotossíntese, e que estas têm como base a ecologia urbana e todas aquelas características que estive a explicar, e também outros tipos de serviços ecossistemas que não podemos escolher, os serviços culturais, que têm a ver com o bem-estar e a saúde que nós obtemos de ter zonas verdes, de ter ecossistemas urbanos nas nossas cidades que estão ali em cima, a laranja. E estes serviços ecossistemas são implementados, digamos assim, nas cidades através destas soluções baseadas na natureza. E agora, só para acabar, tenho uma série de exemplos de soluções baseadas na natureza. A maior parte vem do nosso trabalho, ou são zonas com que nós trabalhamos, mas começo pelaquela que é mais simples, porque está explicada ali, são as árvores urbanas. O facto de nós insistirmos em que é importante plantar árvores em cidades tem a ver com uma série de serviços de ecossistemas que as árvores fornecem, estão ilustrados à direita em cima. O mais óbvio é a relação microclimática, debaixo de uma árvore está mais fresco, não só porque a árvore está a evaporar calor, e a evaporar calor tira
calor da atmosfera, evaporar água, desculpem, está a tirar calor da atmosfera, arrefece o ambiente e também está a fazer sombra. Outros serviços menos óbvios têm a ver com a regulação da erosão, a redução da velocidade da chuva que cai e menos estraga o pavimento. Isto é uma série de serviços de ecossistemas, obviamente suporta a biodiversidade, porque atrai polinizadores, porque atrai aves, mas também não vou salientar que os serviços de ecossistemas que é fornecidos, também têm um contraparte, que são os serviços de ecossistemas. Todos vocês conseguem imaginar que uma árvore presente em cidades causa, para além de benefícios, outros problemas. As folhas caem, entopem as sajetas, as raízes levantam o pavimento, os polinizadores que atraem, por vezes, podem causar problemas de alergias, com abelhas. Portanto, cada vez que introduzimos uma solução baseada na natureza, baseada em biodiversidade, estamos a criar potencialmente alguns problemas e este balanço, é preciso lidar com este balanço entre os benefícios que trazem e os problemas que inevitavelmente também trazem. Outro exemplo tem a ver com a construção de zonas úmidas e abertura de canais de restauro de ecossistemas fluviais em meio urbano. Isto é mais usado no centro da Europa, talvez um pouco mais, neste caso, no norte do país. Basicamente, isto tem a ver com a regulação do ciclo hídrico. À medida que há cheias, são estas zonas que acumulam água durante muito tempo, em vez de elas inundarem zonas adjacentes. Mais uma vez, alguns problemas que podem trazer são a ocorrência de mosquitos, à medida que as alterações climáticas aumentam e outras pestes que nos incomodam. Outro tipo de soluções baseadas na natureza que fornecem uma série de serviços são as hortas urbanas. Neste caso, as hortas urbanas estão aqui prestam um serviço óbvio de comida e outro serviço menos óbvio, mas na verdade é o mais importante em cidade, tem a ver com aumentar as relações sociais entre pessoas, que ocorrem através desta ideia posta em prática em muitas cidades europeias cada vez mais, que é construir hortas urbanas. Embaixo está outro exemplo, telhados verdes, que existem um pouco por todo o país cada vez mais. Eu estou a deitar de Alcântara, existem outros grandes telhados verdes por todo o país. Os telhados verdes têm este aspecto estético, simpático, criam uma ilha de diversidade. Neste caso, Alcântara não cria uma ilha de diversidade porque está ao lado de Monsanto, mas em muitos sítios criam esta ilha, o topo dos edifícios, que atrai diversidade. Mas, na verdade, o seu principal efeito é regular, mais uma vez, cheias súbitas. Quando cai muita água em qualquer zona do país, excepto os Açores, também a Madeira, é um clima mediterrâneo muito forte, muito acentuado, em que a água cai toda, cai em grande quantidade, e estes tipos de soluções atenuam. A água é acumulada durante 10, 15 minutos, e isso às vezes é suficiente para impedir cheias jusante. E vão ver que grande parte dos exemplos que aqui estão têm a ver com a regulação do ciclo hídrico. Ali em cima está o restauro de dunas na Costa da Caparica, em Almada, feito pela Câmara Municipal de Almada. Mais uma vez, é uma solução baseada na natureza por contraponto ao equipamento. Também existe em muita parte do país, em grande parte do país nas zonas costeiras. Serve para proteger da erosão costeira, das grandes tempestades. Resulta, até certo ponto, obviamente, e é feito com plantas dunares, da Amorpha laminaria, cujas raízes, esta é a parte da diversidade funcional, o facto de terem raízes muito compridas, ajuda a fornecer o serviço ecossistema, que é a fixação da areia e a proteção costeira. Embaixo também é Almada, o Parque da Paz em Almada, um grande parque urbano que existe em Almada, em que existe esta grande bacia de retenção. É o mesmo efeito que anteriores da regulação que foi feito para proteger das cheias neste caso na Cova da Piedade. A água é acumulada ali e naquela bacia, que na verdade é verde, em caso de grande cheia, e ao mesmo tempo, como todas as soluções baseadas na natureza, além de atrair a biodiversidade, também suporta outros serviços de ecossistemas, neste caso o lazer, torna aquela zona bastante agradável para lazer. Não, acho que não vale a pena repetir muitas coisas, são apenas vários exemplos de soluções baseadas na natureza. De cima, não sei se chegaram, de cima é o das dunas, do restauro de dunas que protege da erosão costeira, o de baixo é o da Parque de Paz em Almada, com aquela bacia de retenção que, para além de reter a água e evitar cheias, também cria uma zona de lazer e suporta muito a biodiversidade local. Este também não viram, eu acho que nem cheguei a falar, no restauro da Praça de Espanha, aquela zona, na zona Parque de Lisboa, este restauro tem mesmo a ver com a regulação das cheias através de uma solução baseada na natureza. Neste caso é uma construção de um rio seco. Lá forem ver, não vem o rio a correr, mas se lá forem, quando está a chover muito, aquela zona está a infiltrar água, em vez de a deixar escorrer à superfície, está a infiltrar água para a Val de Alcântara, onde ela pode ser mais ou menos conduzida. Outro exemplo de uma solução baseada na natureza é a construção destas florestas densas, que já devem ter visto um pouco espalhadas, bem, alguns municípios
estão a construir estas microflorestas muito densas. A primeira foi construída aqui na Faculdade de Ciências, o que faz é introduzir uma grande quantidade de árvores de vegetação num local muito pequeno. O restauro de solo aqui é crítico. Mais uma vez aqui tem muito a ver com a regulação das cheias. O solo absorve a água que cai toda de uma vez. Outros exemplos em Monsanto, a construção de pequenas charcos muito ligados à parte da biodiversidade, a alteração da utilização do solo e da rega, que tem a ver com a criação destes parques não regados um pouco por todo o país, em que pretendem reduzir a quantidade de água gasta. Outros exemplos, no município de Setúbal, um parque inundável, em que uma zona que, se forem lá na maior parte do ano, é um parque verde com relva, mas quando chove muito, a zona mais baixa fica inundada e é mais uma vez na alta da cidade, que impede que grande parte da água em excesso chegue à parte de baixo da cidade, criando cheias. E finalmente, um último exemplo, uma grande criação de grandes parques urbanos. Este é o exemplo, mais uma vez, de Monsanto, em Lisboa, que presta uma série de serviços de ecossistemas, o mais importante do qual tem a ver com a regulação climática, neste caso é a redução do efeito da ilha de calor, uma vez que nestas zonas existe sempre um pequeno, pode ser grande, 3 graus, de temperatura ambiente em relação às zonas urbanas. Portanto, são esta construção destas soluções baseadas de vários tipos que nós estudamos, quer a biodiversidade, quer a parte dos serviços de ecossistemas que prestam. E vou terminar por aqui. Todos os projetos são financiados, a maior parte, ou nas nacionais da FCT ou através da União Europeia, mas vou terminar por aqui e perguntar-vos se têm alguma pergunta que queiram fazer. Exato. Obrigado, professor Pedro, obrigado pela partilha e pelos exemplos que nos mostrou. Sim, se houver alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão que algum professor ou professora queira fazer, podemos aproveitar aqui um bocadinho para partilhar ou para questionar o professor Pedro também sobre estes temas. Sendo que nós sabemos que em termos de escola, não é? Às vezes estes tentativa de recuperação destes espaços verdes, em termos de escola, pode ser um bocadinho difícil. Apesar de nós sabermos que há muitos clubes, e porque estamos aqui a falar de clubes de ciência viva na escola, que vão fazendo ou hortas, as hortas biológicas, ou vão criando alguns espaços com esta tentativa de recuperar algum espaço verde nas escolas, há aqui alguma dificuldade. O professor Pedro tem ideia de algum projeto ou alguma ideia assim que os professores pudessem, neste contexto de clubes, aplicar de forma mais imediata? A criação de mini-florestas, que também é o exemplo, por exemplo, aqui a professora Paula está a Sim, dar, não é? e na verdade, sim, podem. Este tipo de abordagem tanto se pode fazer através da criação, de facto, de uma zona, em qualquer uma destas pequenas soluções, hortas urbanas, pequenas florestas, plantação de árvores, ou plantação de espécies, por exemplo, canteiros de espécies nativas, é uma ação de repente, implantação de soluções baseadas na natureza nas escolas. Existem escolas que, por exemplo, criaram pequenos lagos, pequenas zonas, em zonas mais protegidas, neste caso, dependendo da idade das crianças. E esta é uma das formas, embora o espaço propriamente dito da escola seja limitado e de dimensão difícil. A outra é colaborarem na criação de um espaço verde ou na manutenção de um espaço verde próximo, ou de uma zona próxima com a Câmara. E a outra ideia que muitas vezes nós fazemos às vezes com as escolas, é tentar perceber que efeitos é que os serviços de ecossistemas, é que as zonas verdes próximas têm, e a medição desses serviços de ecossistemas, ir para o campo, medir a biodiversidade que existe mais próxima é uma das formas, mas ir para o campo com sensores e perceber qual é que é a diferença de temperatura, por exemplo, quer a temperatura à superfície, com aqueles termómetros de superfície, qual é a temperatura ambiente mesmo, que possam deixar sensores no campo, perceber qual é que é a diferença de temperatura, de luminosidade, de microclima que existe em cada zona. A diferença de ruído também é fácil de medir. Com o smartphone também faz alguma aproximação com ruídos. A diferença de luz, de poluição luminosa também é visível. Portanto, também é possível medir alguns serviços de ecossistemas que, se não for na escola, nas zonas verdes, próximas da escola, que prestam esse serviço. Portanto, também é uma ideia que se pode explorar de projetos. É isso. É essa a pergunta. Sim. Alguma questão, professores, professoras? Sim, tem aqui a professora Ana, que tem aqui a mão no ar. Professora Ana Marques. Olá, boa tarde. Aqui a minha questão, porque eu estou numa escola que vai entrar em requalificação e estava-me agora a ver a hipótese dos telhados verdes. É muito difícil a implementação dos telhados verdes e quais as principais necessidades que têm de ser precavidas, porque, por exemplo, seria de sugerir que nem que fosse uma pequena estrutura da escola, se pudesse ter essa parte, seria interessante
para início de conversa. Se os telhados verdes são difíceis de implementar, dependendo se são em zonas. A primeira é técnica, ou seja, se a estrutura que existe suporta ou não o peso adicional. Estão a construir é uma pequena estrutura, mas quando está cheia de água pesa o dobro, o triplo do que era suposto. Portanto, se a placa existe, suporta ou não esse peso extra. Aí é uma questão técnica que tem que ser avaliada por engenheiros de estruturas. A partir daí, existem vários tipos de telhados verdes, intensivos, extensivos, com rega, sem rega, com visitação, sem visitação. Suponho que a maior parte dos casos já sem visitação, é apenas algo que está lá em cima a prestar um tipo de serviço de ecossistema, e não é difícil. Um telhado verde tem geralmente uma membrana que protege o telhado, uma pequena substrato que acumula mais ou menos água, e a partir daí podem pôr diversos tipos de plantas, podem ser plantas com mais ou menos necessidade de rega. A única sugestão que faço nesse caso é que permitam aos alunos ter algum acesso, mesmo que seja visual, ao próprio telhado verde, e mesmo, obviamente vai ser algum acesso para manutenção, mas podem ser só os serviços técnicos a fazê-lo, mas pelo menos para poderem experimentar quais é que são os benefícios que trazem, nomeadamente todos os insetos que são atraídos para lá, todas as plantas que vão crescendo são postas lá, e é um projeto interessante, depende um bocadinho das características técnicas do local, e que, mas também tem esse efeito, um enorme efeito. Aliás, uma das experiências que podem fazer é a qualidade da água, a discorrência da água, ou seja, um telhado verde tem a capacidade, sim, pronto, tem essa capacidade. À medida que chove, ele vai absorvendo água, ela não vai libertar logo, e a qualidade da água geralmente tende a ser melhor. Se houver uma escorrência superficial, essa água tende a melhorar ligeiramente, porque vai ser depurada pelo sistema. Portanto, um telhado verde é uma ideia gira para uma escola, para qualquer zona, na verdade. Ok, obrigado. Obrigado, professora Ana. A professora Joana também tem aqui a mão no ar, professora Joana Barradas. Sim, olá, boa tarde. Olá, Eu estou da parte da Escola Secundária José Gomes Ferreira e gostava de lhe fazer uma questão um bocadinho diferente. É que eu já fiz uma tentativa de intervenção naquilo que é a rua, não é, da escola, e fora do espaço escolar, e precisamente numa zona com muito poucas árvores, temperaturas altíssimas, e tentámos contactar a Câmara e a Câmara nunca nos deu resposta. Primeiro contactámos a Junta enviou para a Câmara e a Câmara nunca respondeu. E eu gostava de saber se por acaso, nos seus contactos e sugestões que o vosso Instituto faz à Câmara, se acha que este tipo de proposta deve ser dirigido especificamente a alguém ou dentro da Câmara a algum departamento. Eu sei que não deve ter resposta. Na verdade, não tenho resposta. Sei que cada Câmara tem a sua difícil. forma de gestão, e na verdade as formas de gestão variam imenso na Europa, e de Câmara para Câmara. Há câmaras que apoiam a intervenção em espaço verde, às vezes têm que regular a intervenção em espaço em espaço que é comum, por exemplo, em Bruxelas ou noutras grandes cidades europeias. Houve aquela pequena. As pessoas começaram a apontar árvores no passeio. Isso, obviamente, causa problemas em qualquer cidade. Então, em diálogo com a Câmara permitiu que ocupassem um pequeno 20 centímetros perto do edifício, que pudessem plantar trepadeiras. Mas isto é sempre um diálogo que é encetado localmente com os municípios, juntas de freguesia, dependendo de qual for os representantes locais. A Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa, sim. A Câmara de Lisboa, ainda por cima, é gigante. Não tenho nenhuma sugestão concreta, Tá mas bem. é insistir. Mas é mesmo insistir. Sim. Obviamente, através das juntas de freguesia. Imaginando Eu aqui fico com a uma sensação que possibilidade. a Câmara de Lisboa tem várias intervenções, dentro do contexto da sua apresentação, faz várias intervenções na cidade, mas ao nível da rua, não é? Da rua específica, as intervenções são mais baixas no que toca, por exemplo, à arborização. E pronto, e fiz tentativas até noutra escola onde estive, mas mesmo no Conselho de Lisboa, e nunca tivemos respostas, mas pronto, era só para saber se por acaso poderia sugerir algum Não, tipo de acho que contacto não. mais eficiente. Obrigada. Eu ia só acrescentar, não sei se isso é válido ou não, mas por exemplo, nestes casos, haver aqui algum tipo de parceria do trabalho que a escola até pode desenvolver enquanto projeto da escola, não é? Como sugestão para esse espaço à frente, e depois trabalhar em parceria, por exemplo, com um centro de investigação, como é o caso do professor, por exemplo. E havendo essa proposta, se calhar mais delineada, mais robusta, se calhar apresentando ao município, aí poderia ter algum impacto, se calhar isso podia fazer diferença, não sei. Estou só a pensar alto. Ok, obrigada. Eu vi que houve um processo de sucesso que foi um orçamento participativo aqui há 2, 3 anos, mas entretanto não apareceu mais nada e isso exige já um nível de organização mais alto. Mas muito obrigada pela sugestão. Obrigado, professora.
Não sei se há mais alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão ou exemplo daquilo que também as vossas escolas vão fazendo. Se quiserem partilhar, ainda temos aqui um minutito ou outro. Está ali também a mão da professora Ruth, já agora. Professora Ruth Vidal, boa tarde. Olá, boa tarde. Desculpem que eu estou um bocadinho constipada. Eu sou do Departamento de Escolas, a gente está ao Machado, em Santarém, e nós estamos a construir um charco. E, portanto, eu queria perguntar duas coisas. Se a pessoa conhece alguma instituição, algum grupo que nos possa aconselhar aqui na construção do lago. Portanto, nós já temos o buraco propriamente feito, já colocámos as lonas e umas mantas, etc. Portanto, agora falta-nos é pôr substrato e água, enfim. Mas para saber se estamos bem encaminhados. E outra pergunta tinha a ver com depois a fixação de vida, porque nós não queremos fazer um charco que não queremos construir ali, queremos que aquilo realmente seja um ecossistema com diversidade e que possa depois servir de apoio não só ao clube, mas mesmo às aulas dos vários anos letivos. E temos pensado já levar para lá algumas plantas, eventualmente alguns anfíbios conseguimos arranjar, mas não sei se o professor sabe alguma forma de fixar lá Sim, acho algumas que a forma mais espécies. fácil de Falou na responder questão a da isso. permeabilidade também, dos Sim, animais essa forma poderem mais. lá chegar, não é? E na verdade, os animais, vocês não vão conseguir fazer nada em relação ao facto dos animais conseguirem chegar lá ou não. No centro da cidade de Lisboa é bastante difícil chegarem lá, na verdade, por exemplo, anfíbios. Na cidade de Santarém é bastante mais permeável, portanto é relativamente mais fácil. Mas o que posso sugerir é que consulte um site que se chama Charcos com Vida. Acho que esse, bem, o projeto chama-se Charcos com Vida. Eu acho que lá estão bastantes conselhos, quer de construção, quer de motorização, e se calhar podem entrar em contato com eles se for alguma coisa específica e entrar, se só poder entrar no projeto. A melhor sugestão que eu tenho é essa, que é veja o site dos Charcos com Vida. Acho que eles têm conselhos bastante interessantes para dar. Há sempre a opção que o charco seja construído com materiais naturais, com barro ou com impermeáveis, a água mais ou menos permanente, e aconselho que se for permanente, o que vai acontecer é que pode atrair mosquito, vai haver a tentação de pôr peixe, ou pôr peixe, provavelmente peixes necessariamente quase sempre exóticos, também vai diminuir grande parte dos macroinvertebrados, os pequenos insetos que vivem, Sim. obviamente vai controlar os insetos que nos chateiam, mas também vai controlar todos os outros insetos. Um charco que seca é um dos charcos, dos ecossistemas mais biodiversos que temos em Portugal. Portanto, é sempre aconselhável construir um charco temporário, mas do ponto de vista estético ninguém vai gostar do charco na maior parte do ano, portanto há sempre este balanço a fazer aquilo que forem aí na escola. Se querem algo que agrada a toda a gente, provavelmente vai ser um charco com água, com alguns peixes, com bastante vegetação aí sempre. Há um charco temporário que se calhar tem imensa biodiversidade, mas esteticamente vai desagradar à maior parte da população. Mas vejam esse projeto dos charcos com vida que pode dar boas indicações, suspeito eu. Ok, então, muito obrigada. Obrigado, professora Ruth. Deixem-me em jeito de conclusão e de brincadeira. Eu estava aqui a pedir autorização à Gabriela e à Carla para partilhar convosco aqui uma questão sobre os charcos, porque tem também, é preciso não só criar estes espaços, mas eu acho que também é preciso trabalharmos um bocadinho a visão de quem está na envolvente destes espaços. Nós tivemos um caso, eu não vou identificar, e espero que o clube não esteja, se estiver aqui representado, que depois conversemos mais tarde, de um clube que criou um charco na escola, montou toda a estrutura, fez a preparação, tem vida no charco, tem anfíbios, e os vizinhos reclamaram com a escola para eliminar o charco, porque os anfíbios fazem muito barulho durante a noite. E foi um problema, até chegou a nós, tivemos que também de alguma forma aqui tentar perceber o que é que podíamos ou não fazer. Por um lado tem piada, porque realmente não é um projeto de escola, é uma coisa pequena, mas estava a incomodar, mas depois, por outro lado, também deixa-nos a pensar um bocadinho que aquilo tinha tudo para ser de sucesso e não ter este aspecto mais burocrático e mais difícil. Portanto, é preciso, se calhar, também trabalhar com a população e incentivar também nestas questões.
Não sei se há mais alguma questão ou não, eu creio que já conversámos aqui um bocadinho, já tivemos aqui alguns exemplos daquilo que podemos também ir fazendo nos nossos espaços, nas escolas, através dos nossos clubes ou não. Quero agradecer uma vez mais ao professor Pedro Pinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e também agradecer a todas as professoras e professores que estiveram connosco uma vez mais, pela primeira vez ou não. Bem-vindos e bem-vindas uma vez mais. Para a próxima sessão voltamos com outro tema durante o mês de novembro, havemos de anunciar. Dizer-vos só que estas sessões ficam gravadas, nós depois vamos tentar editar ao máximo, não é, Gabriela? Porque tivemos aqui estas questões mais técnicas. E depois disponibilizamos na nossa página dos clubes em iniciativas para poderem rever ou partilhar com colegas ou tirar algumas ideias. Desejo-vos a todos um bom final de tarde, obrigado uma vez mais e até breve. Obrigado e até breve. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Deus, boa tarde, obrigada. 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 Boa tarde. Boa tarde, obrigado. 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 Boa tarde.